Abra comigo nesta noite a palavra de Deus, que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 5, para o versículo de número 8. Se vires em alguma província a opressão do pobre e violência do direito e da justiça, não te admires de tal procedimento, pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia, e há mais altos do que eles. Bem, amigos, nós retornamos às nossas considerações em Eclesiastes e nós chegamos aqui a este ponto, esta segunda parte do capítulo 5, muito interessante. O que nós temos aqui, na verdade, é um sermão evangelístico. Salomão passa a falar sobre a vida, a perspectiva de vida, a concepção de vida que uma pessoa tem. Bem, todo ser humano possui uma concepção de vida, uma cosmovisão, a maneira como ele encara a vida, seu sentido, os relacionamentos humanos e seu significado. E conforme nós nos lançamos na vida, essa concepção de vida, ela vai tomando forma e enrijecendo-se e tomando uma forma cada vez mais robusta, maior. Agora, uma coisa que é pouco percebida, ou que é percebida muito tardiamente pela maioria das pessoas, é que a concepção de vida de muitas pessoas está fundamentada em inverdades. Isto é, há muitos mitos sobre a vida na constituição da concepção de vida de muitas pessoas, na verdade. E por mitos ou inverdades eu me refiro a coisas extraordinárias que as pessoas creem e afirmam a respeito da vida e seu significado, do que é o ser humano, a respeito da morte, a respeito de Deus, a respeito da alma, a respeito da vida além da morte. Muitas concepções que são, na verdade, mitos, são inverdades, não possuem fundamentação na realidade, na história, nem muito menos na palavra de Deus. E aqui nesta segunda parte do capítulo 5 de Eclesiastes, Salomão irá apresentar um número desses mitos, um número dessas inverdades sobre as quais muita gente constrói sua concepção de vida, sua cosmovisão. Daí Salomão, você sabe, foi alguém que, tendo sido muito abençoado por Deus, se tornou um rebelde contra Deus. E ele abandonou a fé de seu pai, a fé do povo de Deus, crença em Deus em certa medida, e ele tentou seguir uma vida e indulgir-se nessa vida sem buscar, sem referência ao seu Criador. Ele tentou buscar alegria, satisfação pessoal, plenitude de vida nesta vida, sem um relacionamento com Deus. Ele rompeu, assim por dizer, a sua comunicação, seu relacionamento com o seu Criador. E obviamente ele pecou, e pecou muito contra Deus, e ele seguiu o seu próprio caminho, basicamente. E ele não derivou, ele nos diz isso, nenhuma felicidade, nenhum preenchimento de todos os seus experimentos com a vida. E as primeiras partes do livro de Eclesiastes, nós vemos ele falar sobre esses experimentos, não é? Experimentos que ele fez com a existência humana, com a ciência, com a arte, com a bebida, com a alegria, com a loucura, com o dinheiro, com a sensualidade, a idolatria e tantas coisas. Um homem que tinha poder, dinheiro, imensa capacidade, um imenso instrumental intelectual para dirigir seus pensamentos, seus passos e todo o poderio necessário para se indulgir em qualquer coisa. E ainda assim, ao final dessas experiências ou experimentos sem Deus, ele declara que não derivou qualquer felicidade destas coisas. Mas nós lembramos que em um determinado momento da vida dele, algo entre a meia-idade e a velhice, Salomão veio a perceber, como ele diz neste livro, que todo o seu esforço para encontrar satisfação na vida sem Deus, ele resume isso nas suas palavras famosas, foi vaidade, futilidade, vaidade das vaidades, tudo em uma vida sem Deus é puro vácuo, é uma bolha de ar, é sem sentido. E ele então, pela graça de Deus, é claro, veio ao arrependimento de seus pecados para com Deus, a encarar a si mesmo, a sua tolice, a brevidade da sua vida, a sua própria limitação e a grandeza de Deus. Então ele retorna a Deus em arrependimento, ele retorna aos caminhos do Senhor, e ele deixou de ser Salomão o rebelde e tornou-se Eclesiastes, o pregador. E o que nós temos aqui no livro de Eclesiastes é um testemunho desse seu arrependimento,
seu retorno para Deus, e a maneira como ele escreve, se apresenta, é trazendo estes conselhos, não é? Sobre a necessidade do ser humano olhar para além do sol, acima do céu, em direção a Deus, para poder compreender a vida abaixo do céu. Bem, é claro, este é um livro também inspirado pelo Espírito Santo, não é meramente um livro humano. Deus inspirou Salomão para escrever. E Salomão, tendo então encontrado a Deus, retornado aos seus caminhos, ele escreve aqui, em particular nesse capítulo 5, na segunda metade, sobre estas inverdades, estes mitos que carregam as pessoas ao longo da sua jornada para uma vida sem Deus, para uma vida longe de Deus. E é isso que ele está falando aqui. Mitos que enganam, inverdades que desencaminham as pessoas do significado da vida e de um relacionamento com Deus. Bem, e quem melhor para lidar com mitos do que Salomão, não é? Que fundamentou boa parte da sua vida em cima de inverdades. Bem, nós lemos o primeiro deles aqui no versículo 8 do capítulo 5. Ele começa dizendo então: se vires em alguma província opressão do pobre e violência do direito e da justiça, não te admires de tal procedimento. Você se recorda que no capítulo 4 ele nos diz que ele voltou a sua atenção para todas as opressões que se fazem debaixo do sol e viu as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que estavam sem consolador. E ele volta a tocar nesse assunto. Porém, ele toca neste assunto de uma maneira iluminada agora, não é? Ele parece estar olhando no retrovisor da sua experiência e trazendo essas palavras do versículo 8. Observe novamente: se vires em alguma província a opressão do pobre e violência do direito e da justiça, não te admires de tal procedimento. Em outras palavras, você está construindo uma visão de mundo? Você está desenvolvendo a sua percepção, concepção do que é a vida? O primeiro mito, ele está dizendo, a primeira inverdade que entrará no teu caminho, tentará se formar na tua mente quando você se lança a construir a sua visão de vida, é este. É o mito que afirma que os seres humanos são maravilhosos. O homem é uma maravilha. O ser humano é grandioso, é maravilhoso. Isso é um mito. Agora, não me entenda errado. Em um sentido, isso é verdade, porque nós não somos meros animais. Nós estamos milhões de quilômetros acima do reino animal. Assim, nós somos maravilhosos somente neste sentido, que nós fomos criados à imagem e semelhança de nosso Criador, porque nós recebemos uma alma imortal e o potencial de comunicação espiritual com Deus, coisa que os animais não receberam. Assim, é um erro, é falho dizer que o ser humano é um animal racional. Certamente que não, nós não somos animais. Nós não pertencemos ao reino animal. Certamente racionais, a maioria das pessoas, mas não animais. Então, o primeiro mito que entrará em nosso caminho, conforme nós estamos formando a nossa visão de mundo, é esta ideia de que o ser humano, ele é maravilhoso, ele é tremendo, o ser humano é fantástico, eu tenho fé no ser humano, né? Você ouve os artistas dizendo esse tipo de coisa, os políticos, não é? As coisas estão maus, mas eu tenho fé no ser humano, o ser humano é maravilhoso, ele tem um grande potencial. Isso é um mito, isso é um mito. E Salomão, ele começa a colocar o dedo nesse mito, ele diz: não se surpreenda quando você ver opressão acontecendo entre um ser humano e outro, entre as pessoas. Quando você vê na sociedade humana corrupção, injustiça, maldade, desigualdade, não se surpreenda. Por quê? Porque isto é o ser humano. Isto somos nós. Assim, se veres em alguma província opressão do pobre, violência, do direito da justiça, não te admires de tal procedimento. Se nós nos admiramos quando vemos as pessoas passarem a perna nos outros, tomarem oportunidade, ou usarem de situações tristes, não é, calamitosas, para tirar o proveito de outras pessoas, sem nenhuma sensibilidade, não é? Esse período da pandemia, o que eu recebi de ligação de funerária aqui foi uma coisa interessante. Como as pessoas tiram proveito da morte, da miséria, passam a perna, permitem que pessoas inocentes morram, sofram para tirar o lucro de um remédio, o que quer que seja. Quando você vê isso, não se surpreenda, não fique perplexo, não diga a que ponto chegou o ser humano, porque isso somos nós.
Isso é o ser humano. E aqui está então o primeiro mito. Essas perplexidades às vezes revelam que nós temos alguns mitos ou ideias erradas sobre o que é o ser humano pecador. Agora, o orgulho humano não gosta de ouvir essas coisas, de encarar estas verdades. Mas o livro de Deus, a palavra de Deus nos diz que lá no início da humanidade, os primeiros homens, foi ali que nós caímos e ali nós nos entortamos. E assim Salomão já disse anteriormente que aquilo que nasce torto não se endireita. É por isso que as teorias para a melhoria da sociedade, como o liberalismo, o marxismo e todas as suas filantropias humanísticas, elas não podem acertar o alvo de realmente ajudar o ser humano, porque elas são tortas. No final das contas, são produzidas por mentes vaidosas, corruptas, não é? Com ideais que não são verdadeiros, são mais otimismo e intuição do que verdade. Mas o orgulho humano, como eu mencionei, não gosta disso. E a Bíblia ensina a corrupção do ser humano, que o ser humano, como ser por inteiro, ele é corrupto. E quando a Bíblia diz que o ser humano é corrupto por inteiro, a Bíblia não quer dizer que o ser humano não esteja capaz de produzir algum bem. Claro que ele é capaz de produzir algum bem, não é? Nós estamos cercados do resultado disso. Agora, o que a Bíblia quer dizer, que o ser humano é corrupto por inteiro, é que cada departamento da alma humana é corrupto, foi manchado pelo pecado, foi afetado pelo pecado, não é? A razão, ela é muito seletiva às vezes, não é? Ela encobre os nossos erros. A memória tende a esquecer nossas falhas ou trazer para a nossa mente racional ideias que justifiquem nossos pecados, nossa injustiça. Os sentimentos muitas vezes, né, nos dominam. Assim, cada departamento da alma humana, a memória, as afeições, a razão, a consciência foi manchada pelo pecado, foi afetado. E essa é uma verdade universal. Você encontra isso nas chamadas civilizações técnicas cientificamente mais desenvolvidas e nas mais, nesse sentido, primitivas. Você encontra essa corrupção inata no ser humano entre os índios Yanomamis, no meio da selva amazônica, os índios africanos, lá nas tribos, entre os japoneses, norte-americanos, germânicos, saxões, entre todos. Isso está entre todos, essa corrupção inata, esse orgulho, essa maldade inata está dentro de nós. Na verdade, para produzir algum bem, nós precisamos lutar muito contra isso. Não é? Precisamos de muito exercício, de muito ensino, de muita pedagogia para conseguir sair, exprimir algum bem da maldade humana. Assim, nós vimos isso na história humana. De modo que a maldade do ser humano e a opressão é uma característica comum, típica do que é ser humano. Então, não te admires. Não te admires. Se nós tirarmos a Bíblia de lado, o cristianismo, o que é que foi a história da humanidade até aqui? Se não, moralmente falando, é claro, não é? Nenhum grama de progresso. O ser humano não melhorou. O Senhor precisou destruir o mundo com o dilúvio. Não é? O ser humano, moralmente falando, não melhorou nada. Foi com a luz da verdade, a palavra de Deus, a expansão dos princípios cristãos, que o ser humano começou, humanamente falando, a melhorar em muitos sentidos, não é? De modo que, embora o ser humano tenha melhorado em sua ciência e tecnologia e outras coisas, moralmente falando, não, queridos amigos. Nós vivemos em uma época absurda, não é? Nunca houve uma época tão desenvolvida científica e tecnologicamente do que a nossa. E nunca houve uma época tão perversa, mundialmente falando, como a nossa. Assim, pense sobre isso. Esse é o primeiro mito. Quando você pensa, às vezes, sobre um ser humano que às vezes a gente possa admirar, não é, na história, que realizou muitas coisas para a humanidade, um grande filântropo, uma pessoa abnegada. Você admira essas pessoas quando lê sobre ele, as biografias, não é? Mas quando você tem a oportunidade de ler os detalhes sobre a vida da pessoa, ainda embora você aprecie a pessoa, você logo percebe que por que esta pessoa está separada de Deus, não é? E você descobre nela as mesmas coisas que operam em nós. Há ali maldade, há ali orgulho, há ali vaidade, há ali cobiça, há ali perversão do caráter. Isso acontece em cada ser humano, porque o ser humano não é grande, maravilhoso, como
o mundo tenta retratar. Assim, não tome esse mito, essa inverdade, como um tijolo, um fundamento para a tua concepção do mundo, concepção de vida. Não siga pensando que o ser humano está melhorando moralmente. Esse é um erro de concepção. O ser humano está piorando moralmente. A Bíblia afirma isso, nós vemos isso. Então nunca diga eu tenho fé no ser humano, e o ser humano é isso, ele vai conseguir isso, e nós vamos melhorar. E veja como a sociedade está melhorando, não é? O ser humano e o respeito e a igualdade, não é? E a liberdade para pecar. E, bom, eu não preciso desenvolver este ponto, mas marque aí, aqui está o primeiro mito, a primeira inverdade que Salomão destaca. E há um segundo mito, uma segunda inverdade sobre a qual as pessoas constroem sua vida. E o segundo mito é este, de que não haverá um dia em que o ser humano irá prestar contas ao seu Criador. Não há tal dia. Com a morte vem o fim. Alguns dizem que não há Deus, não é? Não há um dia de julgamento porque Deus não pode existir. Outros que parecem crer na existência de Deus, creem que Deus, porque Ele é amor apenas, Ele não vai julgar ninguém. Deus não vai julgar ninguém, já sofre demais nesse mundo. Como pode Deus julgar alguém, não é verdade? Mas, queridos amigos, essa inverdade ela é evidenciada aqui na parte B do versículo de número 8. Observe, se vires alguma província, opressão do pobre e violência do direito da justiça, não te admires de tal procedimento. Observe agora, pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia, e há mais altos do que eles. Altos, está no plural. E o significado disso aqui, em linhas gerais, é que sempre há uma lei superior. É que sempre há um juiz acima de todas as coisas. E assim Deus julgará todas as coisas. E isso é óbvio. Se há um Criador, e se a vida tem propósito, e se nós temos uma consciência e um senso moral, então essas coisas elas reclamam, elas pedem, elas clamam por um dia de julgamento, porque a injustiça é gritante em toda parte. Se há um padrão estabelecido e há uma quebra deste padrão, então naturalmente deve haver um dia de avaliação. E embora nós sejamos como seres humanos rebeldes, vivamos longe de Deus, nós somos criados por Ele e nós devemos voltar a Ele. E veja, no coração de cada ser humano, não é interessante isso? Você já observou isso? Eu fico sempre fascinado ao observar isso. No coração de todo ser humano há um senso por justiça, há um desejo por justiça. As pessoas querem um tipo de justiça imperando, não é? Elas querem uma sociedade que possua um governo. E nós somos assim. Às vezes você observa pessoas que são tão perversas, ou que mentem, mas mentem muito, enganam e tiram vantagem das pessoas. E quando o mesmo acontece com elas, elas ficam iradas. Como se elas estivessem clamando por justiça, não é verdade? De vez em quando você ouve aqui próximo na comunidade de Heliópolis sobre o Tribunal do Tráfico. E nesse tribunal muitas coisas são julgadas. Às vezes você lê no jornal sobre isso, não é? E há um tempo atrás, um sujeito, ele foi espancado e morto, porque ele, como se diz, buliu com a mulher alheia, e o marido foi reclamar com os traficantes. Agora, quem são estes? São pessoas que matam, assassinam, violentam, traficam droga, levam pessoas ao vício, à destruição, criam um terror sobre a sociedade, mas ainda assim eles dizem, tocou na mulher alheia, tem que apanhar. Você percebe como há um senso de justiça inata em todo ser humano? E nós não podemos imaginar que Deus seja diferente, não. Se nós temos pessoalidade, Ele também tem personalidade, pessoalidade. Se há um senso de justiça em nós, esse é um elemento da nossa imagem e semelhança que nós tiramos de Deus. E assim, Deus irá levar a mim e a você e todo ser humano a prestar contas de Deus, porque Deus é justiça, Ele é justo, e porque Deus é justo, Ele deve estabelecer o seu tribunal, Ele deve julgar. Bem, esse mito, penso eu, de que Deus não irá julgar ninguém, de que não há um dia de prestar contas, esse mito tem levado muitas pessoas a não buscarem a Deus enquanto podem buscar. Dentro de nós está a consciência, e a consciência é como esse promotor de justiça.
ele nos acusa diante de Deus em relação à lei de Deus. É isso que o promotor faz, não é? A lei foi quebrada pelo cidadão, a promotoria traz a cidadão à lei diante do juiz e prepara o caso. A nossa consciência faz isso quando nós pecamos. Isso vem da parte de Deus. E para crermos que Deus não existe, não há um dia de juízo, nós precisamos lutar contra a consciência, pisar em cima dela e permitir que o nosso senso de verdade moral seja abafado, seja cauterizado. Mas deixe-me seguir em frente, então, para um terceiro mito. E o terceiro mito é este aqui: que um grande status moral, um grande status espiritual é possível alcançar, ser alcançado por uma pessoa, sem que essa pessoa busque a Deus. Agora, muitos creem neste mito. Elas creem que é possível que uma pessoa se cultive, se pula, se melhore, se lapide, a tal ponto que ela alcance um status moral muito, muito, muito elevado, não é? O que está na base das falsas religiões, dos seus falsos líderes e profetas? É que fulano de tal era uma miséria, mas um dia ele encarou que era um pobre coitado e começou a buscar a elevação espiritual, se afastou da sociedade, parou de comer carne, parou de matar as pessoas, não queria nem pisar em cima da formiga, nem cortar uma árvore, foi meditando, fazendo exercícios de respiração, observando, daqui a pouco ele começou a se elevar e se tornou um Buda, um elevado, um iluminado. E ele alcançou um poderio espiritual imenso e todo o folclore depois construído por Satanás em cima disso, para criar a partir disso uma religião. Queridos amigos, deixe-me lhe dizer isso. Nós não conseguimos ser bons sem Deus. Nós não conseguimos ser bons sem Deus. Se nós tiramos os princípios e os parâmetros de Deus da figura, o ser humano se autodestrói. Esse é o lenga-lenga do ateísmo, não é? Quando o ateísmo é confrontado com questões éticas e morais, que diz, bem, se não há um juiz superior, o que impedirá as pessoas de passarem por cima de qualquer lei, buscar apenas o seu próprio interesse e acabar com as pessoas? E eles respondem, não, nós conseguimos ser bons sem uma lei superior, sem Deus. E todas as tentativas já foram feitas, não é? E o resultado é o que nós vemos em toda parte. Você tira Deus da figura, a lei moral de Deus, os parâmetros de Deus, e nós decompomos imediatamente. Assim, nós não conseguimos ser bons sem Deus. E esse é um mito. Esse é um mito que você às vezes encontra no coração de adolescentes, às vezes de crianças. E de onde é que elas tiraram isso, senão das músicas que ouvem, da novela, das filosofias e de professores que aprendem? O ser humano, queridos amigos, ele não é bom, maravilhoso. E há um dia de prestar contas a Deus, e não é possível para um ser humano alcançar um padrão de moralidade, porque o pecado está tão elevado, não é? Porque o pecado está dentro de nós. Observe as tentativas de seres humanos de se isolarem da sociedade, porque na sociedade está o pecado, não é? A sociedade dos homens, buscarem uma vida religiosa, comerem de maneira simples, fugaz, viverem na natureza, contemplando os passarinhos, subir no monte, ir para o meio do mato, se isolar na montanha, no monastério, ficar ali com a cara tampada, só cantando o canto gregoriano. Qual tem sido o resultado dessas coisas? O resultado tem sido as piores imoralidades, maldades e vícios possíveis, quando homens ou mulheres se isolam, não é? Fora da sociedade, onde não tem ninguém para monitorar. Por quê? Porque eles levam o pecado consigo no coração. Não adianta criar técnicas para diminuir o pecado, tentando afetar o corpo. Eu vou parar de comer, só vou comer coisa amarga, eu vou me chicotear, eu vou andar em cima do carvão ardente, eu vou sentar no gelo para me esfriar, eu vou fazer isso para me cansar, trabalhar o dia inteiro para que eu não sinta pecado na mente nem nada. É impossível, simplesmente impossível. Séculos e séculos de monastérios já provaram isso, não é? Assim, grande status moral não é possível cultivar. Está aqui no versículo 13. Ou melhor, versículo 13 não, perdão, versículo de número 9. Observe, o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Não é interessante?
Todos nós somos iguais, é o que ele está dizendo. Todos nós dependemos do fruto do campo, cada um de nós. Todos nós estamos debaixo das mesmas necessidades. Todos nós somos fracos, todos nós somos vulneráveis e todos nós precisamos do mantimento da terra. Não há ninguém que viva sem isso. Absolutamente ninguém. Quando você olha para um ser humano, está ele lá, fantástico, poderoso, não é? Presidente, a reunião dos grandes líderes, grandes poderes, você observa aqueles grandes homens de intelecto e poder, a gente tende às vezes a se esquecer que são meros homens, não é? Que depois da entrevista eles precisam parar e comer um pouco, que eles têm necessidades físicas, eles precisam ir no banheiro, alguém precisou ensinar eles a ler e escrever, tiveram que pegar no colo, eles não caíam e morria, teve que dirigir aqui, rapaz, não é por ali não, e ensinar, a gente se esquece disso, não é? Que todo ser humano é igual nesse sentido, nós estamos em decomposição. E que para chegar a algum conhecimento nós tivemos que receber primeiro. Então é isso que ele indica aqui, até o rei depende do fruto da terra. Eu sou igual a qualquer outro aos olhos de Deus, e é por isso que todos nós precisamos do perdão de Deus. De modo que eu não posso me elevar à presença de Deus baseado em minha moralidade, certo? Quando você vê certos gurus, certos monges, homens vestidos de uniforme branco, religioso, com um chapelão, aparência de santidade gloriosa, falando manso, bondade, etc. Embaixo daquela roupa lá, aquele cabelo tem piolho. Desculpa baixar o nível aqui. Ele provavelmente está tomando ferro porque está fraquinho, ou alguma verminose, ou está com algum problema, ou está com problema no coração, está apodrecendo ali por trás daquela roupona de santidade. E os pensamentos são ruins, está cheio de dúvida, precisa de 1001 conselheiros para dizer, vai por aqui, não fala isso aqui, fala ali, me dá o assessor de marketing que eu vou ter uma entrevista. Quem são essas pessoas, se não uma fachada? Assim, não se iluda, não ponha isso como um tijolo na tua concepção de mundo. Não fique olhando para as pessoas, poxa, as pessoas são tão maravilhosas, olha essa mulher, ela recolhe crianças da rua, ela faz tanto bem com as crianças, não é? Ela é uma flor de lis essa mulher, ela é maravilhosa, essa pessoa, não é? Não traga a sua concepção de mundo, esse mito, meu querido amigo, nós somos pecadores, não há um justo, diz a palavra de Deus, não há um que faça o bem, nem sequer um. Bem, não põe este mito na sua concepção de mundo e de existência. Esse, então, é o nosso terceiro mito aqui apontado e desmistificado por Salomão. Agora, está aqui o quarto mito. O quarto mito, em verdade, é esse, que ter bens, ter posses, satisfaz a alma. Pessoas dizem, não é, ironicamente, mas dinheiro não traz felicidade. Ah, não traz mesmo não, mas compra. Não compra não. Essa brincadeirinha é a pontinha desse mito que está no coração. Não cai nesse mito. Eu não necessito de Deus. Eu estou bem, não preciso de uma cura, não preciso de prosperidade. Eu estou bem, não preciso de Deus. Eu posso alcançar minha satisfação acumulando bens e posses e propriedades, e chegar a esse patamar social e dirigir esse tipo de carro e viajar assim, atado, estar nesses lugares e restaurantes. Eu posso ter satisfação, é isso que eu quero. Eu não estou tranquilo, eu não estou feliz porque eu não tenho essas coisas. Eu fico vendo na novela, todo mundo tem isso. Quando eu tiver, eu vou estar feliz, eu vou estar alegre. Isso é um mito. No versículo 10. Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vazio. É um engodo, é uma mentira, é vaidade. Então, ele passa na sequência, dá um número de versículos para provar que isso é um mito de fato. Que bens, que sucesso, ele vai tocar em tudo isso, que posse não irá satisfazer uma pessoa. Porque ele passa a dizer aqui, não nesse capítulo necessariamente, ele diz nos capítulos anteriores, que essas coisas, você adquire bens, coisas, não é? Que te tragam conforto, que te fazem ficar tranquilinho, etc. Logo você percebe que bens, que conforto, que dinheiro funcionam como uma droga eufórica. Sabe o que é uma droga eufórica, não é? Se você pulava o carnaval nos anos 90, tinha um lança-perfume, que era uma droga eufórica, né? Cheiro no ar, você ficava assim, todo eufórico, né? Daqui a pouco passava.
Bens fazem isso, posses, ir a lugares, tem este efeito eufórico. Ele não dura. Depois da experiência do prazer vem o vazio, de um desejo de algo mais, uma dose maior. E é isso que ele está dizendo aqui. E isso é visto em todo lugar, em todo momento, não é? Então, as pessoas dizem, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. E no momento que elas colocam a mão no que tanto almejavam, pouco tempo depois já não satisfaz mais. Você já percebeu que é algo muito interessante na mente, na nossa mente, na mente humana, que há esse elemento de, entre aspas, alegria e prazer com algo novo, e que por alguma razão aquele elemento não permanece, ele vai perdendo, e a gente perde a satisfação? Existe em tudo, não é? Absolutamente tudo. Como nós poderíamos satisfazer? Isso é algo da alma. Como nós poderíamos satisfazer a alma com bens? Assim como o ar não alimenta o estômago, bens não alimentam a alma. Elas não vão conseguir alimentar, é como beber água insalubre. Você bebe, mais um pouquinho, vai me matar a sede. Não vai. Não vai, não traga esse mito. Não dirija a sua vida nessa direção. Os anos estão passando, você se propõe a viver a vida em busca disso. Busque a Deus enquanto você pode achá-lo. E este é o mito que ele levanta aqui. De modo que a vida se torna um esforço para alcançar algo mais quando nós vivemos atrás dessa inverdade, como nós colocamos ela como pedra em nossa concepção de vida. A vida é correr atrás, é ganhar, é ter, é produzir. E você vê isso entre pessoas que têm o seu pequeno comércio, pessoas que já nasceram com muito dinheiro. Você vê isso em todo mundo, na conversa de todo mundo. Você vê como essas coisas são experimentadas, depois elas passam. E se precisa cavar mais através disso. Mas aqui no versículo 11 nós temos um quinto mito, que é a continuidade desse quarto. E o mito é este, que o aumento dos bens e das posses traz segurança e tranquilidade na vida. Versículo 11 e 12. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os ver com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. A ilustração que Salomão está fazendo é esta aqui. Está ali, você é um entrepreneur, não é? Um empreendedor, faz tudo certinho, né? Vamos dizer que faz tudo certinho. Vai no Sebrae, pede orientação, como gerenciar, como organizar a tua contabilidade, fluxo de caixa. Você tem um produto maravilhoso. Estou dando um exemplo de milhares, né? Você começa a investir, desenvolve teu pequeno negócio. Daqui a pouco o negócio está ampliando, né? Você aluga mais espaço, precisa necessariamente comprar mais equipamento, ou terra, ou gado, ou insumo, contratar pessoas, e você começa a prosperar e adquirir ainda mais equipamento, e é claro, você precisa de mais funcionários, não é? Na tua fazenda, para plantar mais, para colher mais, e você tem mais bocas agora para alimentar, mais dificuldades das pessoas para dar atenção, mais olhos em cima dos teus bens, do teu dinheiro, do que você possui, mais suspeitas, e com o aumento da riqueza aumenta a responsabilidade, preocupação, ansiedade e medo. Verdade ou não? Claro que é. Claro que sim. E aqui está, versículo 11b. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os ver com os seus olhos? Bem, você não desfrutará completamente. Você será apenas o administrador da maior parte disso aí. E aqui está o testemunho, esse é o testemunho de um homem fabulosamente rico, Salomão, mas que não tinha tranquilidade. E você vê isso em todo lugar, não é? Em nossa cidade, nos melhores bairros. Não é engraçado que os melhores bairros, entre aspas, mais desenvolvidos, são os que mais parecem-se com presídios? Não tem uma formiga andando na rua, um monte de câmera, medo, pessoa sai com vidro fumê, vai embora, volta, pode brincar na rua, não pode andar, nem passear. Assim há muita preocupação, muita, imensa preocupação. Por quê? Porque você dormia tranquilo, tendo o suficiente com que lidar, mas agora não, sua mente não desliga na cama, no travesseiro. Você fica pensando e calculando, e lembrando disso, e lembrando daquilo, e projetando e organizando. Então, esse é um mito, mas muitos mesmos. Muitas enfermidades, não só enfermidades psicossomáticas, mentais, enfermidades físicas, mas muitas enfermidades morais, não é? Para guardar sua riqueza, sonegar, sair do Brasil offshore,
pôr seu dinheiro no lugar onde não tem imposto, ter que ludibriar o sistema, ter que pagar fulano, ter que comprar um laranja. Ou seja, você vive uma mentira, isso traz muitas enfermidades. Muitas e muitas enfermidades. Agora, além disso, nenhum ser humano pode imaginar que pode viver uma vida de rebelião contra Deus e ainda assim desfrutar dessa vida. Desfrutar dos bens e dos prazeres pecaminosos, colocando Deus de lado. Não, meu querido amigo, entenda esta lei. Deus garantirá que mesmo o prazer do pecado para uma pessoa terá um fim amargo. E é sempre assim. Deus ele reduz a satisfação do prazer do pecado quando nós estamos desfrutando o prazer pecaminoso do pecado longe de Deus, imaginando que podemos viver e viver longe de Deus. Por quê? Porque enquanto eu desfruto de uma vida longe de Deus de propósito, eu não vou ter paz nem alegria no meu pecado. Lembre-se disso, diz Salomão. Você não terá completa alegria, você não terá o completo desfrute de uma vida de pecados. E aqui está então este mito. Prosperidade, uma vida sem rédeas morais, longe de Deus, não traz paz, não traz tranquilidade à alma. Eu passo para o sexto mito, é dissipado no versículo 17. É o mito que diz que você não precisa de Deus para encontrar propósito e significado na vida. E de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado e enfermidade e furor. Ele está perguntando qual é o valor da vida de uma pessoa. Ela sai do ventre de um jeito e volta para o ventre da terra do mesmo jeito. Não é? Ela não pode levar nada. Você já observou que os bebês, quando eles saem do ventre da mãe, eles nascem com a mãozinha fechada? A gente nasce segurando, né? Juntando. E você já percebeu quando a pessoa morre, ela espalma? Não é interessante essa figura? Assim como entrou no mundo, sairá. Do ventre da mãe para o ventre da terra, do pó da terra de volta ao pó da terra. Esse é o mito de que há propósito e significado na vida sem Deus. No versículo 17 ele fala sobre escuridão espiritual. Qual o proveito da vida de haver comido todos os seus dias nas trevas e de haver padecido muito enfado e enfermidade e furor? Bem, escuridão espiritual, se você não conhece a Deus, não crê em Deus, você vive uma escuridão espiritual. Você não tem nenhuma explicação para a vida. Você não tem nenhuma explicação ou certeza sobre o pós-vida. Nenhuma. Uma miríade de ideias percorrendo a cabeça. Você vai ter que acreditar em teorias humanas para ter alguma paz e seguir pela vida, né? Teorias como evolução, de que não existe Deus, tudo veio do acaso, uma explosão trouxe à existência toda a complexidade, coisas que não explicam o significado da vida. E todos os teus dias, se você não crê no Senhor, não o conhece, não anda com Ele, todos os teus dias terão sido vividos no escuro, sobre o significado da vida, sobre o pós-vida, nas trevas, e de haver comido todos os seus dias vivido, isto é, comido nas trevas, de haver padecido muito enfado e enfermidade e furor, sem saber o porquê, para quê e qual o sentido. Assim, este é um mito que é delineado aqui, que há propósito e significado na vida sem Deus. Não há não, meus queridos amigos. Não há não. Será que nós somos descritos aqui, esse versículo, segunda parte dele, de haver padecido muito enfado e enfermidade e furor, ou seja, a vida como um acúmulo, um registro, um diário de enfermidades, de dificuldades. Isso é o que se resume à vida de uma pessoa sem Deus. Foi isso, acabou. Ela não crê em Deus, não vai para frente, não é triste. Não use deste bloco para construir sua concepção de vida. Veja o versículo 18. Eis aqui o que eu vi. Uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Bem, o que está sendo dito aqui é que a vida ela é boa, ela possui um significado somente quando Deus é conhecido. E se nós de fato conhecemos a Deus, então a vida, a criação é boa. Há muita coisa boa na vida a ser desfrutada. E nós podemos desfrutar destas coisas legítimas sem peso na consciência, sem nos condenarmos. Nós podemos usufruir delas e desfrutar delas.
Nós não precisamos ser o tipo de pessoa que olha para a natureza, para algo belo, ou desfruta de um momento de descanso e diz, não posso sentir prazer, porque esse mundo é pecaminoso, eu não posso sentir prazer nem alegria aqui. Não, nós podemos sim, nós podemos e devemos, porque nós conhecemos a Deus, nós conhecemos o propósito da vida, nós já sabemos que a nossa alegria e prazer não se resume aqui, e tudo pertence a nós, nos deu Deus para cuidar e cultivar, assim nós podemos desfrutar dos bens que Deus nos dá, sim. E desfrutar de um passeio, e de coisas boas, e de coisas alegres, nós podemos sorrir, não é? Nos alegrar com estas coisas. É isso que ele está evidenciando aqui. Eis aqui o que vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Ele fala em termos gerais, mas como cristãos, como pessoas que creem em Deus, nós devemos lembrar disso também, porque desfrutar, ter alegria e desfrute naquilo que nós recebemos do Senhor, também é uma maneira de adorar a Deus e de se alegrar nele. Não é ruim, às vezes, quando você dá um presente para uma criança, você pensou, você procurou, você pesquisou, e dá para a criança, e a criança olha, legal, e põe ali de lado, e você vê aquele negócio de lado parado lá, não usa. Você não, a criança não teve prazer no que o papai fez, no que o papai deu, no que o papai planejou. Então as coisas boas que Deus nos deu são para serem desfrutadas e redundar em louvor a Deus, em gratidão a Ele. Nós devemos lembrar disso também. Ele pôs em nós o senso do prazer para desfrutar as coisas que Ele nos dá. Agora, nós sabemos que a nossa vida não se resume a essas coisas, por isso que a nossa alegria é verdadeira. Nós não precisamos correr a elas para ter alegria. Nós desfrutamos dela, mas não precisamos dela para ter paz e alegria. Mas nós desfrutamos dela quando nós temos as boas coisas que o Senhor nos dá e nos envia. E nós devemos louvar a Deus por isso, retornar a Ele em louvor, em ações de graças, por essas boas coisas dadas temporalmente ao corpo, à mente, que o Senhor nos provê. Bem, veja o versículo 19 agora. E a todo o homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. De modo que se o meu paladar ainda está funcionando, eu posso comer uma comida, uma fruta, algo, e sentir um prazer muito bom, eu gosto de uma coisa deliciosa, eu vou comer mais uma fruta, isso é um dom de Deus. Eu devo louvar a Deus por isso. E se meu nariz ainda está funcionando, eu tenho um senso de olfato, e posso andar e sentir o perfume das flores que o Senhor criou, isso é um dom de Deus. E se eu consigo trabalhar com o suor do meu rosto, isso é um dom de Deus, e tem um resultado disso, um salário, um ganho disso, e posso desfrutar disso, eu devo me alegrar no Senhor e me alegrar nisso, isso é um dom de Deus. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, Ele deu poder, isto é, capacidade delas para comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então Deus dá o bem e Ele dá a capacidade de usufruir disso. Isso é uma bênção muito grande de Deus. Nós louvamos a Deus por isso. Agora, como eu posso ter o poder e a liberdade de desfrutar destas coisas que Deus acrescenta? Somente quando os meus pecados são perdoados, somente quando eu confiei em Deus, no Salvador que Ele enviou, quando vida espiritual me foi dada, quando eu adquiro uma vida espiritual além de uma vida física. Porque se tudo que eu tenho é uma vida física, terrena, então essas coisas se tornam vícios, se tornam ídolos. Por que nós construímos ídolos? Porque nós não conhecemos a Deus, não temos vida espiritual. Então, quando esse ser humano vazio experimenta de algo bom, ele transforma esse algo bom em ídolo, essa pessoa, esse lugar, esse ambiente ídolo, e começa a adorar. Poxa, isso me trouxe alegria, isso me trouxe paz, satisfação. Ele cria ídolo. Ele transforma este bem, esta coisa boa, em uma droga. Eu preciso, eu tenho que ter demais, eu tenho que ter aqui uma droga. Ou seja, não desfruta disso. Não tem paz se não tiver isso. Não tem tranquilidade. Estava mencionando o exemplo deste rapaz que eu encontrei no posto de gasolina no outro dia, e você chegou perto da janela, abaixei a janela para conversar com ele, ele comprou uma balinha aqui, pai uns 25, 26 anos, bem magro, falei, rapaz, eu estou vendo que você tem um vício. Eu falei, não rapaz, comprou uma balinha aqui, você tem um vício, não posso te ajudar, vou estar patrocinando o teu vício. Falei, olha, o meu vício, eu perguntei, qual é o teu vício?
O meu vício está aqui no meu bolso, a minha droga está aqui. Eu estou vendendo esse negócio aqui para que eu possa ir para Santos, me deram a oportunidade de morar num lugar lá por R$ 250 por mês e trabalhar num quiosque. Graças a Deus, ele disse, minha droga já está aqui no meu bolso. Isso me dá tranquilidade na mente para poder juntar esse dinheiro para ir para Santos. Nós somos assim quando não temos vida na alma. Qualquer boa coisa que entre em nossa vida, um bem material, uma pessoa, uma situação, nós transformamos em ídolo. E quando essa coisa começa a se distanciar, nós começamos a tremer, igual um viciado, né? Eu preciso daquela dose, eu preciso de novo. Quando você toma, você para de tremer. Então nós só poderíamos desfrutar desta vida e ter alegria nelas, né? Sentir o prazer das coisas que Deus deu e proporciona e criou, quando nós temos vida na alma. Sem vida na alma, nós transformamos tudo em ídolos, tudo em drogas. Mas com Cristo em nós, com vida na alma, então nós podemos desfrutar das boas coisas. E a nossa alegria sempre se dirige a Deus, o prazer de ver a obra de Deus nesta fruta, nesta paisagem, neste bem que eu recebi, nesta coisa, nesta aquela. Veio do Senhor e o Senhor me agraciou com isso. Glória a Deus, não vou pôr meu coração nisso. Vou desfrutar disso sim, vou sentar e desfrutar e seguir em frente. Não é? Somente quando os meus objetivos, meu objetivo se torna amar a Deus e servir a Deus, somente quando uma nova natureza me é dada, então me é dado a liberdade de experimentar e desfrutar as bênçãos de Deus, mesmo aqui nessa terra. E é isso que ele está dizendo neste versículo de número 19. Agora deixe-me concluir com o versículo 20. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração. A palavra lembrará, porque não se lembrará, no original aqui, ela tem um sentido na raiz etimológica de remoer. Lembrar é quando a gente traz de volta e fica remoendo, pensando, essa é a ideia, remoer. Porque não remoerá os seus dias, literalmente é o que ele está dizendo. Em outras palavras, a pessoa que foi salva dos seus pecados e da condenação, encarou seu vazio existencial, sua pecaminosidade, sua alienação de Deus e o buscou de todo o coração e encontrou paz, perdão e reconciliação com Deus. Essa pessoa que encontrou o Senhor, quando ela chega a uma idade avançada na sua vida, depois de ela ter experimentado anos andando com o Senhor, Salomão está dizendo que ela não irá remoer a sua vida, ela não irá murmurar, ela não irá reclamar da sua vida, ela não ficará sentada numa cadeira, remoendo, pensando sobre as perdas, pensando sobre as decepções, pensando sobre os remorsos, pensando sobre as coisas erradas que fez, que não deveria ter feito, pensando sobre os enganos que sofreu. Não será um idoso amargo, desesperançoso, porque ele encontrou o Senhor, ela encontrou o Senhor, e andou com o Senhor, e conheceu o seu Deus, e viu o sentido da vida, desfrutou destas coisas. E ele e ela poderá dizer, não é, todas as coisas maravilhosas que Deus fez na vida dela, e como Deus a usou como instrumento, ainda embora seja um pecador imerecido, mas alguém que conheceu a Deus. É um homem feliz, é um homem completo, porque sabe onde a sua alma irá, para onde a sua alma irá. E aquela distância, aquela separação descrita lá no versículo 2, ela foi coberta pelo Senhor Jesus Cristo no lugar desta pessoa. Deus no céu e eu na terra. Eu encontrei o Senhor na palavra, fui salvo e transformado. Assim, quando o Senhor Jesus derramou a sua vida da morte por ela, e ela creu e buscou e se entregou, foi salva e perdoada, ao final de sua vida, ela não remoerá. Querido amigo, deixe-me concluir aqui. Salomão fala sobre a vida e os mitos e as mentiras. Agora pense sobre uma vida que foi construída nessas inverdades. Todas elas. O ser humano é maravilhoso, eu irei confiar no ser humano, a minha vida, a minha segurança. Não há um dia de prestar contas. Eu posso fazer por mim mesmo e melhorar moralmente sozinho. Eu não preciso de Deus, da Bíblia, da religião.
Se eu tiver bens, eu vou estar tranquilo. Eu estou inquieto porque eu não tenho as coisas que eu quero e preciso. E o aumento dos meus bens vai trazer tranquilidade. Você não precisa de Deus para encontrar propósito e significado na vida. Não, queridos amigos. Imagina uma vida construída sobre estes fundamentos. Ao final dela, eu lhe digo, por experiência própria de observar como pastor em algumas situações, que é uma das coisas mais tocantes de se assistir, de se observar. É muito ruim ver uma pessoa idosa terminando seus dias em vazio, em cinismo, em ironia, em amargura, em murmuração, xingando, praguejando tudo, a vida, tudo aquilo, está morrendo, está a ponto de passar para a eternidade. É para mim uma das coisas mais terríveis de ver. Porque você sabe que aquela pessoa já está ali a um ponto em que ela não tem mais volta. Ela não vai mais ouvir, porque a sua mente está tão cauterizada. Toda a vida foi construída sobre estes tijolos da mentira e de mitos. Uma das funções do evangelista nossa é derrubar esses tijolos e colocar a verdade da palavra de Deus diante dos homens. É trazer à mente das pessoas a verdade de Deus sobre a vida, sobre a alma, sobre Deus, sobre a eternidade. A única esperança é o Salvador. Bem, mitos sobre Deus e sobre a vida. Não deixe que estas coisas te façam terminar teus dias sem Deus, é o que diz Salomão. Creia em Deus, como revelado na Bíblia, não o teu Deus imaginário, e no Senhor Jesus Cristo, o Salvador, que Ele enviou ao mundo, e o meio, o caminho de salvação que é por meio dele. E isso envolve encarar os meus pecados, a minha culpa, o meu vazio, confessar a Deus e me entregar ao Senhor. E olha que nós estamos falando aqui de uma perspectiva bem ampla, não é? Aquele que conhece a Cristo, na verdade, dentro dele, nasce no momento da conversão, é aberta ali uma fonte de vida, de alegria, de paz, uma vida para a eternidade, uma vida com o Senhor, uma vida que mesmo no meio das dificuldades e provações, a grande paz, uma imensa âncora na alma, uma certeza plena de paz com o Senhor. Que o Senhor abençoe e aplique esta meditação da sua palavra ao nosso coração e entendimento juntos.